Ao longo de muitos anos, trabalhando com desenvolvimento humano, liderança, competências emocionais, existe uma pergunta que aparece constantemente nas salas de aula, nas palestras, nas mentorias e nas conversas com líderes, executivos, gestores. Ueda, por que os conflitos acontecem? Quanto mais observo as relações humanas, mais percebo que a resposta não está no conflito, ela está nas pessoas. Existe uma reflexão que compartilho em meu livro Competência Emocional, uma jornada para a sustentabilidade das relações, quanto antes melhor. Eu parto do princípio de que só existem relações em tudo que fazemos na vida. Nenhum ser humano é uma ilha. Nenhuma decisão acontece de forma isolada. Nenhuma ação impacta apenas uma pessoa. Costumo utilizar a metáfora de um grande tabuleiro, sabe, tabuleiro de xadrez? Quando movemos uma peça, todas as outras sofrem algum tipo de influência. Algumas mudam imediatamente, outras mudam ao longo do tempo, mas tudo está conectado. As organizações funcionam assim, as famílias funcionam assim, as amizades funcionam assim, os relacionamentos funcionam também dessa maneira. E justamente porque estamos conectados, inevitavelmente, surgirão diferenças. Diferença de opinião, diferença de valores, diferença de expectativas, diferença de gerações, diferenças de comportamento. E onde existem diferenças, existirão conflitos. A questão nunca foi eliminar os conflitos. A questão sempre foi aprender a lidar com eles. Porque os conflitos são inevitáveis, mas a forma como escolhemos lidar com elas pode aproximar ou afastar pessoas. Por que então eles acontecem? Na realidade, o conflito não é o problema. Quando ouvimos a palavra conflito, normalmente pensamos em discussão, briga, desentendimento. Mas conflito é apenas um encontro entre perspectivas diferentes. O verdadeiro problema não é o conflito, o problema é como lidamos com ele. Muitas vezes, não discutimos pelos fatos, discutimos pelos significados que atribuímos aos fatos. Isso me faz lembrar uma história muito conhecida. Certa vez um mestre perguntou aos seus alunos: por que as pessoas gritam quando estão com raiva? Os alunos responderam: porque perdem a paciência, porque ficam nervosos, porque querem ser ouvidas. O mestre então respondeu: as pessoas gritam porque seus corações estão distantes. Quando duas pessoas estão emocionalmente próximas, elas não precisam gritar, mas quando elas estão distantes, corações, eles se afastam, começamos a aumentar o volume da voz para tentar atravessar a distância emocional. E talvez muitos conflitos não aconteçam pela gravidade do problema, talvez aconteçam pela distância que construímos entre nós. Uma das palavras mais importantes para mim é diálogo. Dia, significado, troca. Logos significa significado. Diálogo é troca de significado. Quando existe diálogo, existe curiosidade, existe interesse, existe abertura, existe escuta, mas quando deixamos de trocar significados e passamos apenas a defender posições, os conflitos começam a crescer. Antes de existir um conflito entre duas pessoas, normalmente existe um conflito dentro de uma delas. Alguém se sentiu ignorado? Alguém se sentiu injustiçado? Alguém se sentiu desrespeitado? Alguém criou uma expectativa que não foi correspondida, atendida? E então começam as interpretações, os julgamentos, as conclusões precipitadas. Por isso, o autoconhecimento é tão importante. No meu livro Competência Emocional, compartilho uma reflexão sobre o tempo emocional e o tempo racional. Imagine que você chega em casa após um dia extremamente cansativo, é normal? Você está no tempo emocional. Enquanto isso, alguém próximo de você está resolvendo uma tarefa lógica, racional, analítica, objetiva. Está no tempo racional. Ninguém está errado, mas ambos estão em tempos diferentes. Muitos conflitos surgem exatamente porque a gente tenta resolver racionalmente uma pessoa emocionalmente impactada ou responder emocionalmente alguém que está apenas tentando organizar os fatos. Eu lembro de uma turma de liderança, um participante comentou: Ueda, o problema da empresa é que as pessoas estão sensíveis demais. Poucos minutos depois, uma outra pessoa respondeu: talvez
o problema seja justamente o contrário. Talvez algumas pessoas tenham deixado de perceber o impacto que causa nos outros. Os dois tinham razão. Era um conflito de percepção, não de intenção. Os autores do livro Conversas Cruciais contam a história de duas irmãs que passaram mais de 20 minutos discutindo sobre quem usava primeiro o banheiro. O pai só observava. Quando a discussão terminou, o pai comentou: "Vocês poderiam ter ido várias vezes no banheiro nesse tempo." O problema nunca foi o banheiro, o problema foi o significado que elas atribuíram à situação. Aquilo que admiramos, por exemplo, em alguém, pode se tornar exatamente aquilo que nos incomoda. Gostamos de alguém porque é rápido, até acharmos rápido demais. Gostamos porque é detalhista, até acharmos que essa pessoa é detalhista demais. Gostamos porque ele é comunicativo, até acharmos que ele fala demais. Gostamos porque é reservado, até acharmos que participa pouco. Muitas vezes, transformamos diferença em defeitos. Nunca convivemos com tantas gerações, por exemplo, simultaneamente, dentro das empresas. E isso é uma riqueza, mas também um desafio. O que uma geração interpreta como comprometimento, outra pode interpretar como excesso de controle. O que uma geração chama de autonomia, outra pode interpretar como falta de alinhamento. A pergunta não é quem está certo. A pergunta é o que podemos aprender uns com os outros. Stephen Covey, o autor do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, trouxe uma reflexão muito poderosa. Quando focamos apenas no que os outros deveriam fazer, nossa influência diminui. Quando voltamos nossa atenção para aquilo que depende de nós, nossa influência aumenta. Por isso gosto da frase: trabalhe em você primeiro. Eu lembro de um amigo que reclamava do filho que estava aprendendo palavrões na escola. Naquele mesmo dia, nós assistimos um jogo de futebol. A cada lance ele xingava, reclamava, batia na perna e o filho repetia exatamente os mesmos comportamentos. Muitas vezes queremos influenciar, sem perceber a influência que exercemos. Se eu tivesse que escolher uma competência emocional para reduzir conflitos, provavelmente escolheria a empatia. Sim, empatia não significa concordar, empatia significa compreender. Significa considerar as experiências das outras pessoas com o mesmo nível de importância que considero as minhas. Existe uma diferença enorme entre julgamento e validação. Validar não significa concordar. Validar significa reconhecer que aquilo faz sentido dentro da realidade. É o verbo da empatia. Quando alguém se sente compreendido, a resistência diminui, as defesas diminuem, a conversa muda de qualidade. Uma das abordagens que mais me influenciou na minha forma de compreender as relações humanas foi a comunicação não violenta, desenvolvida por Marshall Rosenberg. Ela traz uma ideia poderosa. Primeiro, cuidamos da conexão. Depois, cuidamos do problema. Primeiro, a gente restaura o diálogo. Lembra do diálogo? Depois, buscamos soluções. Entramos em uma conversa querendo, às vezes, convencer, querendo que o outro enxergue o que nós enxergamos, concorde com aquilo que nós acreditamos, faça aquilo que a gente deseja. Mas relacionamentos saudáveis não funcionam na lógica de vencedores e perdedores. Funciona na lógica da construção conjunta. O objetivo não é fazer o outro fazer o que a gente quer. O objetivo é criar condições para que as necessidades de todos sejam consideradas. Quando isso acontece, deixamos a disputa e entramos na cooperação. Uma executiva recebeu um questionamento público durante uma reunião. Ela poderia se defender, poderia atacar, poderia punir, mas respirou fundo e respondeu: obrigado por trazer essa preocupação. Naquele momento, ela não venceu uma discussão, ela fortaleceu a confiança. Lembro de um executivo durante um curso que ele disse o seguinte: professor, ele simplesmente não entende. Perguntei: e você, entende o que importa para ele? Houve um silêncio. E ali estava uma das raízes do conflito. O que existe atrás do conflito. Por trás da crítica pode existir uma necessidade de reconhecimento.
Por trás da irritação pode ser uma necessidade de apoio. Por trás da resistência pode existir uma necessidade de segurança. Por trás do silêncio pode existir uma necessidade de pertencimento. Quando olhamos apenas para o comportamento, julgamos. Quando buscamos compreender a necessidade, começamos a entender. Inclusive, aqui no canal, já gravei um vídeo chamado Como Parar de Discutir com Quem Você Ama e Começar a Entender de Verdade. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. E existe uma conexão profunda entre aquele vídeo e essa nossa reflexão aqui. Porque, no fundo, não discutimos porque somos inimigos. Discutimos porque perdemos a capacidade de enxergar aquilo que existe de humano no outro. A necessidade, o sentimento. Talvez o maior aprendizado sobre conflito seja esse. Os conflitos não acontecem porque as pessoas são difíceis. Elas acontecem porque nós somos diferentes. E justamente por isso que a gente precisa desenvolver as competências emocionais. Autoconhecimento, autogestão, autocontrole, empatia, escuta, habilidades sociais, porque conflitos continuarão existindo. Mas quando aprendemos a aproximar os corações, passamos a transformar diferença em aprendizado. Conflitos são inevitáveis, mas conexão continua sendo uma escolha. Até o próximo vídeo.